Esta é a história de uma mulher chamada Amira e um empresário chamado Rashid. Um tinha a alma despedaçada e as mãos vazias. O outro tinha poder suficiente para mudar destinos com um único telefonema. Mas nenhum dos dois imaginava que um sinal vermelho, em meio a uma tempestade, os uniria para sempre. E o que aconteceu em seguida deixou até mesmo aqueles que não acreditam em milagres sem palavras. Era uma tarde cinzenta de outubro. Nuvens de chuva cobriam a cidade como um manto pesado e opressivo. O trânsito fluía lentamente pela avenida principal, em meio a buzinas impacientes e ao som monótono dos limpadores de para-brisa. Em meio ao rugido dos motores e ao bater incessante da água no asfalto molhado, Amira estava parada na esquina de um posto de gasolina abandonado. Seus cabelos negros estavam completamente molhados, grudados no rosto e no pescoço. Suas roupas estavam encharcadas até os ossos. Nos braços, ela segurava seu filho, Mateu, de apenas 2 anos, que tremia, enrolado em um cobertor puído que não o protegia mais do frio cortante. Mateu não chorava alto como crianças saudáveis. Emitia apenas um gemido fraco, quase um suspiro abafado que se perdia no barulho da cidade. Sua pele estava fria ao toque, quase congelada. Seus lábios começavam a adquirir um tom azulado. Seus olhinhos se estreitavam de extrema exaustão. Amira o olhava com crescente desespero, enquanto tentava cobri-lo melhor com o cobertor inútil. Mas não havia como protegê-lo de verdade. A chuva perfurava tudo. Cada fibra do tecido estava encharcada de água fria. Ela mesma passara mais de 30 horas sem comer nada. Seu corpo mal respondia aos seus comandos. Suas pernas pareciam gelatina. Sua cabeça girava. Seu estômago queimava de vazio. Mas ela não se importava com a fome que a consumia por dentro. O que importava era que seu filho parasse de tremer, que ele pudesse respirar sem aquele som estranho no peito, que ele voltasse a sorrir como costumava fazer, quando ainda tinham um teto sobre suas cabeças. Algumas pessoas passaram rapidamente por ela, sob seus guarda-chuvas coloridos. Olhavam de soslaio, com expressões que variavam da pena ao desgosto. Outras desviavam o olhar rapidamente, como se ver a dor alheia fosse contagioso e devesse ser evitado a todo custo. Um jovem casal atravessou a rua para não passar por ali. Um homem com um guarda-chuva preto parou brevemente, tirou algumas moedas do bolso do casaco e as jogou no chão à sua frente sem dizer uma palavra, sem olhá-la nos olhos. Amira as pegou com as mãos trêmulas, dormentes de frio, e murmurou um obrigada que ninguém ouviu porque o homem já havia se afastado. Mas aquelas moedas não eram suficientes nem para um pãozinho, e Mateu precisava de muito mais do que isso. Precisava urgentemente de calor, comida nutritiva, remédio para a tosse que o impedia de dormir. Precisava de um lugar seco, onde pudesse descansar. Amira fechou os olhos com força, apertando-os até ver estrelinhas, e abraçou o filho contra o peito, tentando transmitir a ele, mesmo que fosse só um pouquinho, o calor do seu próprio corpo. "Me perdoa, meu amor", sussurrou ela perto do ouvido dele. "A mamãe vai encontrar alguma coisa hoje, eu prometo. Não vou te decepcionar." O que Amira não sabia, o que ela não conseguia nem imaginar naquele momento de desespero absoluto, era que a poucos metros dali, dentro de uma Mercedes preta com vidros escuros que escondiam seu interior, alguém a observava com atenção cada vez maior. Rashid Al-Mansur era um dos homens mais ricos do país. Seu nome aparecia regularmente em revistas de negócios. Ele era dono de redes hoteleiras em 3 continentes, projetos imobiliários que transformaram cidades inteiras e participações majoritárias em empresas de tecnologia emergentes. Sua fortuna era tão vasta que ele parou de contar lá anos atrás. Os números em sua conta bancária eram apenas isso, números abstratos, sem significado real. Naquele dia, ele voltava de uma reunião estratégica com investidores japoneses. Tudo havia corrido melhor do que o esperado. Ele assinaria contratos multimilionários na semana seguinte, que expandiriam seu império empresarial para a Ásia. Rashid verificava e-mails urgentes em seu tablet de última geração, quando algo inesperado chamou sua atenção pela janela. Ele olhou para cima distraidamente. Lá estava ela, uma jovem de 20 e poucos anos, completamente encharcada, segurando uma criança pequena que parecia não ter forças nem para chorar direito.
A imagem o atingiu como um soco direto no estômago. Ele imediatamente colocou o tablet de lado, inclinou-se para a frente para ver melhor. Observou-a mais atentamente, estudando cada detalhe daquela cena de partir o coração. Algo naquela imagem o perturbava profundamente, despertando memórias que ele julgava enterradas. Não era a primeira vez que via a pobreza extrema nas ruas da cidade. Passara por dezenas, talvez centenas de moradores de rua ao longo da vida. Mas havia algo diferente na maneira como aquela mulher abraçava aquela criança. Uma intensidade particular, como se ele fosse a única coisa que lhe restava no mundo. Como se estivesse disposta a morrer ali mesmo, naquela chuva gelada, só para não soltá-lo nem por um segundo. Rashid sentiu um nó na garganta. Pensou em sua própria mãe, Fátima. Como ela o criara completamente sozinha depois que seu pai os abandonara sem explicação, quando ele tinha apenas 5 anos. Lembrou-se com dolorosa clareza das noites intermináveis em que ela chorava silenciosamente no quarto ao lado, por não ter dinheiro suficiente para a comida no dia seguinte. Lembrou-se de trabalhar em 3 empregos simultaneamente, limpando escritórios à noite, vendendo comida caseira durante o dia, costurando roupas à tarde, tudo para poder frequentar uma escola decente, e mesmo tendo agora todo o dinheiro do mundo, mesmo podendo comprar praticamente tudo o que quisesse, nunca se esqueceu de onde veio. Nunca se esqueceu daquelas noites de fome e frio. Ele tomou uma decisão, rápida, firme, instintiva, inclinou-se na direção do motorista. "Pare o carro aqui", disse com uma voz séria que não admitia discussão. O motorista, um homem de meia idade que trabalhava para ele havia 5 anos, olhou-o surpreso pelo retrovisor. "Aqui, senhor. No meio do trânsito? Estamos na faixa rápida." Rashid assentiu brevemente. "Sim, bem aqui." Agora, o Mercedes parou suavemente no meio-fio. Rashid abriu a porta e saiu para a chuva sem pensar 2 vezes. Ele não tinha guarda-chuva. Seu terno de grife italiana, que custava mais do que o salário mensal de muitas pessoas, começou a encharcar imediatamente. A água fria escorreu pelo seu pescoço, mas ele não se importou nem um pouco. Caminhou direto na direção de Amira com passos firmes. Ela não o viu chegando. Estava completamente concentrada em confortar Mateu, que ainda tremia violentamente em seus braços, balançando o corpinho com movimentos automáticos. Quando Rashid se pôs diante dela, pigarreou suavemente para não assustá-la. Amira ergueu os olhos, assustada. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas reprimidas, cheios de medo ancestral e exaustão acumulada. Havia neles uma mistura de vergonha e desespero que era de partir o coração. "Com licença", disse Rashid com uma voz deliberadamente calma e não ameaçadora. "Qual é o seu nome?" Amira olhou para ele, sem entender o que estava acontecendo. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém a tratava como uma pessoa com identidade própria. Para a maioria, ela era apenas parte da paisagem urbana, invisível e irritante. "Amira", respondeu ela com uma voz quase inaudível. Rashid assentiu respeitosamente. "Amira, que nome lindo." "E ele?" Ele apontou gentilmente para o menino. "Mateu", disse ela automaticamente, abraçando-o com mais força contra o corpo por instinto protetor. Rashid se abaixou um pouco para olhar o rosto do pequeno Mateu. Seus lábios estavam quase roxos. Sua pele estava pálida como papel. Seus olhos estavam fundos. Era claro para qualquer pessoa com olhos que o menino precisava de atendimento médico urgente. Ele não podia esperar muito mais. "Há quanto tempo você está aqui na rua?" perguntou Rashid com genuína preocupação. Amira olhou para baixo, envergonhada. "2 dias inteiros", sussurrou ela, com a voz embargada. "Você comeu alguma coisa durante esse tempo?" Ela balançou a cabeça lentamente, incapaz de mentir. Rashid sentiu algo se partir dentro do peito. Ele se levantou e estendeu a mão para ela em um gesto de apoio. "Venha comigo, por favor." Amira instintivamente recuou, protegendo Mateu. "Não, senhor. Não queremos causar problemas. Estamos bem." Era uma mentira óbvia e desesperada. Rashid manteve a mão estendida, firme, mas não agressiva. "Não haverá problemas. Eu só quero te ajudar. Eu prometo. Por favor, confie em mim." Houve um silêncio longo e tenso. O único som era o da chuva caindo.
Amira olhou para ele com profunda e compreensível desconfiança. Ela ouvira histórias horríveis sobre homens que ofereciam ajuda a mulheres vulneráveis e depois exigiam coisas horríveis em troca. Mas quando viu os olhos de Rashid, algo dentro dela lhe disse que aquele homem era diferente. Talvez fosse puro desespero falando, talvez fosse instinto maternal, ou talvez fosse simplesmente Mateu, que não conseguia esperar mais um minuto. Ela pegou a mão de Rashid com dedos gelados. Ele a ajudou a se levantar delicadamente. Ele a guiou em direção à Mercedes preta. Amira entrou com extremo cuidado, como se tivesse medo de sujar os bancos de couro imaculados com suas roupas molhadas e sujas. Ela se sentou no banco de trás, segurando Mateu com força, sem ousar relaxar. Rashid subiu ao lado dela. "Leve-nos para o hospital central", ordenou ao motorista com urgência na voz. "Por favor, rápido." O carro arrancou imediatamente, serpenteando pelo trânsito. Amira olhava pela janela, sem acreditar no que estava acontecendo. Sentia-se como se estivesse em um sonho estranho. Rashid pegou um cobertor limpo e macio do compartimento de trás e o enrolou cuidadosamente em volta de Mateu. "Isso vai mantê-lo aquecido", disse ele com gentileza paternal. Então, olhou diretamente para Amira. "E você? Está bem?" Ela assentiu automaticamente, mesmo sendo uma mentira descarada. Ela estava com febre alta, seu corpo inteiro doía, sua cabeça latejava, mas ela não queria reclamar. Não queria que aquele homem estranho e bondoso mudasse de ideia e os expulsasse do carro. Rashid percebeu imediatamente que ela estava mentindo, mas não insistiu. Haveria tempo para isso mais tarde. Chegaram ao hospital central em menos de 10 minutos de viagem apressada. Rashid saiu primeiro e abriu a porta para Amira com um gesto cavalheiresco. Ajudou-a a sair com Mateu nos braços. Entraram juntos na sala de emergência com iluminação fluorescente. As enfermeiras os cumprimentaram imediatamente ao verem o estado crítico da criança. Uma delas, uma mulher mais velha com expressão séria, segurou Mateu com mãos experientes. "Vamos examiná-lo agora mesmo", disse ela com firmeza profissional, enquanto o levava rapidamente. Amira instintivamente quis segui-la, mas outra enfermeira mais jovem a interrompeu gentilmente. "A senhora também precisa de atendimento médico, é óbvio." Amira balançou a cabeça em desespero. "Não, estou bem. Só meu filho importa, só ele." Rashid interveio com voz autoritária. "Cuide dela também. Eu cubro todos os custos. O que precisar." A enfermeira assentiu imediatamente e levou Amira para outra sala de exames. Rashid estava na recepção sob as luzes brilhantes. Tirou sua carteira de couro italiana e entregou seu cartão de crédito preto à recepcionista. "Cubra absolutamente todas as despesas médicas da senhora, Amira e de seu filho Mateu, sem limite algum. O que você precisar." A recepcionista, uma mulher na casa dos 40 anos, o encarou boquiaberta. "Tem certeza absoluta, senhor?" Rashid assentiu sem hesitar. "Certeza absoluta. E se precisar de algo especial, ligue para este número." Ele lhe entregou seu cartão pessoal. 2 longas horas depois, Rashid ainda esperava pacientemente na sala de espera. Ele fizera algumas ligações urgentes de trabalho, adiara reuniões, cancelara um jantar de negócios, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em Amira, em Mateu, em como 2 pessoas haviam se metido em uma situação tão desesperadora. Enquanto as outras estavam lá fora naquele momento, na chuva, sem ninguém parando para ajudá-las. Por fim, uma jovem médica, com o cabelo preso para trás, aproximou-se, segurando uma pasta. "Você é parente da paciente Amira?" Rashid hesitou por apenas 1 segundo. "Eu sou. Um amigo próximo." O médico assentiu com simpatia. "A criança está estabilizada. Ele teve hipotermia leve e desnutrição aguda. Ele também teve uma infecção respiratória, mas se recuperará totalmente com o tratamento adequado. A mãe também está melhor agora. Ela teve uma infecção respiratória grave, que poderia ter se complicado seriamente, talvez fatal, se não a tratássemos a tempo." "Você chegou bem na hora." Rashid soltou um profundo suspiro de alívio que nem sabia que estava segurando. "Obrigado, doutor. Posso vê-los?" O médico sorriu calorosamente. "Claro. Por favor, siga-me." Ele a seguiu por um corredor branco até um quarto pequeno,
mas limpo e iluminado. Amira estava sentada em uma cama de hospital, com Mateo dormindo profundamente em seus braços. Ambos agora usavam aventais azuis de hospital. Tinham soro intravenoso conectado. Amira olhou para cima quando Rashid entrou no quarto. Lágrimas frescas escorriam por suas bochechas. "Obrigada", disse ela, com a voz embargada de emoção. "Obrigada por salvar nossas vidas." Rashid se aproximou e sentou-se em uma cadeira de plástico ao lado da cama. "Você não precisa me agradecer por nada, Amira. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Por favor, me diga, como você se meteu nessa situação?" Ela olhou para Mateo, que dormia. Por um longo momento, pareceu que não ia responder. Mas então começou a falar em voz baixa e sofrida. "Trabalho como empregada doméstica desde os 16 anos", disse ela, olhando para o vazio. "Limpava casas grandes para gente rica, lavava roupa, cozinhava, ganhava apenas o suficiente para pagar o quartinho onde Mateo e eu morávamos. Não era muito, mas era nosso. O pai dele." Ela parou, engoliu em seco. "O pai dele nos deixou antes de ele nascer. Disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais ouvimos falar dele. Nem uma ligação, nem um centavo de ajuda, nada." Ele fez uma longa pausa, respirou fundo, reunindo forças. "Exatamente 3 meses atrás, a mulher para quem eu trabalhava me demitiu sem aviso prévio. Ela disse que estava cortando gastos, porque o marido dela tinha perdido dinheiro em investimentos. Eu não conseguia encontrar outro emprego, apesar de procurar todos os dias. Usei todas as minhas economias, até o último centavo, para pagar o aluguel e a comida. Mas não foi o suficiente. O senhorio nos expulsou impiedosamente. E desde então, vivemos nas ruas, dormindo onde podemos, comendo o que encontramos." Rashid ouviu em completo silêncio. Sentia uma mistura de raiva impotente contra a injustiça do mundo e impotência diante de tanto sofrimento desnecessário. "Você não tem família? Ninguém que possa te ajudar?" Amira balançou a cabeça lentamente. "Minha mãe morreu de câncer quando eu era adolescente. Não tenho irmãos. Meu pai me deixou quando eu era bebê. Não tenho ninguém neste mundo. Só Mateo. Se você se comoveu com essa história e quer saber como ela continua, deixe um comentário me contando como você se sente até aqui." Rashid permaneceu pensativo por alguns segundos, olhando para a criança adormecida. Então, falou com absoluta determinação. "Escute-me com muita atenção, Amira. A partir deste momento, sua vida vai mudar completamente. Vou ajudá-la a encontrar um lugar decente para morar. Vou ajudá-la a encontrar um emprego estável. E vou garantir pessoalmente que Mateo tenha absolutamente tudo o que precisa para crescer saudável e feliz." Amira o encarou, completamente incrédula. "Por que ele faria algo assim por mim? Ele nem me conhece. Eu não sou ninguém importante." Rashid sorriu tristemente. "Porque eu sei exatamente como é não ser ninguém. E eu sei exatamente como é quando alguém te dá uma chance quando você mais precisa. Minha mãe me ensinou isso." Na manhã seguinte, Rashid cumpriu sua palavra à risca. Alugou um pequeno apartamento mobiliado de 2 quartos em um bairro seguro de classe média. Pagou 6 meses de aluguel adiantados. Ele mesmo levou Amira e Mateo, que já haviam recebido alta do hospital, de carro. Quando ela entrou pela primeira vez e viu a sala de estar limpa com sofá e televisão, a cozinha totalmente equipada com geladeira abastecida e as camas com lençóis novos e cheirosos, caiu de joelhos no meio da sala e chorou incontrolavelmente por vários minutos. Mas Rashid não parou por aí. Ele usou seus amplos contatos comerciais para conseguir um emprego para ela em uma de suas empresas. Nada muito exigente fisicamente no início. Um cargo administrativo básico com horário flexível para que ela pudesse cuidar adequadamente de Mateo. Ele também lhe deu o dinheiro necessário para matricular a criança em uma creche próxima de boa reputação, onde ela estaria segura e bem cuidada enquanto ela trabalhava. As semanas passaram rápido. Amira começou a florescer como uma planta que finalmente recebe água. Seu rosto não refletia mais aquele medo constante e o desespero avassalador. Ela sorria com mais frequência. Seus olhos recuperaram o brilho. Mateo também mudou drasticamente. Ganhou um peso saudável. Seu riso cristalino enchia o apartamento. Ele corria de um lado para o outro do corredor, brincando. Era uma criança diferente.
Numa tranquila tarde de sábado, Amira ligou para Rashid para agradecê-lo novamente. Não sei como vou retribuir tudo o que você fez por nós, disse ela emocionada. É demais. Rashid respondeu com absoluta calma. Você não precisa me pagar nada, Amira. Siga em frente com a sua vida. Seja feliz. Cuide bem do Mateu. É pagamento mais do que suficiente para mim. Mas a história não termina aí, nem de longe. 3 meses depois daquele dia chuvoso que mudou tudo, Rashid recebeu uma ligação completamente inesperada. Era de uma mulher chamada Helena Vargas, assistente social veterana de uma organização sem fins lucrativos. Senhor Al-Mansur, ouvi falar do que o senhor fez por Amira e seu filho. Sua história se espalhou entre nós. Gostaria de me encontrar com o senhor pessoalmente para discutir algo muito importante. Rashid, intrigado, concordou em se encontrar com ela. Helena chegou ao seu escritório executivo 2 dias depois, com uma pasta grossa repleta de documentos, estatísticas e fotografias. Há literalmente centenas de mulheres exatamente como Amira nesta cidade, disse ela com seriedade profissional. Mães solteiras sem recursos, sem apoio familiar, sem esperança real, muitas acabam inevitavelmente nas ruas com seus filhos. As crianças crescem sem oportunidades básicas. O ciclo vicioso da pobreza nunca é quebrado. Ele se perpetua geração após geração. Helena o encarou. Você tem o verdadeiro poder de mudar isso. Não apenas para uma pessoa, para muitas, para centenas. Rashid ouviu atentamente por mais de 1 hora. Naquela noite, não conseguiu dormir bem. As palavras de Helena, as estatísticas alarmantes, as fotos de crianças nas ruas, tudo ecoava constantemente em sua mente. Cedo no dia seguinte, ele tomou uma decisão importante, que mudaria sua vida para sempre e lhe daria um propósito que ele nunca tivera antes. Ele fundou uma organização chamada Mãos Abertas, com um financiamento inicial de 5 milhões de sua fortuna pessoal. Sua missão clara: ajudar mães solteiras em situação de rua a reconstruir suas vidas completamente. A organização oferecia abrigo temporário decente, assistência médica abrangente, treinamento prático, apoio psicológico profissional e assistência jurídica quando necessário. Rashid investiu não apenas dinheiro, mas também tempo pessoal. Mas ele não parou por aí. Ele usou toda a sua considerável influência para convencer outros empresários ricos a se juntarem à causa. Amira foi uma das primeiras beneficiárias a se tornar voluntária ativa da organização apenas 6 meses depois. Ela ajudou outras mulheres que estavam passando exatamente pelo que ela passou. Ela compartilhou sua história sem se envergonhar. Ela lhes deu uma esperança tangível. Se eu conseguir seguir em frente, vocês também podem, disse ela com absoluta convicção, fruto de sua própria experiência de vida. 1 ano depois, Mãos Abertas já havia ajudado com sucesso mais de 200 mulheres e seus filhos. Muitas delas agora tinham empregos estáveis e decentes. Seus filhos frequentavam a escola regularmente. Algumas mulheres até abriram seus próprios pequenos negócios, com microcrédito. A organização se tornou um modelo a ser seguido em todo o país. A mídia a apresentou como um caso de sucesso. Em uma noite especial, durante um grande evento de arrecadação de fundos em um hotel elegante, Rashid subiu ao palco principal para fazer um discurso. O salão estava lotado de grandes doadores, voluntários comprometidos e beneficiários gratos. Na plateia estava Amira, segurando a mão de Mateu, agora com 3 anos e meio, completamente saudável e feliz. Rashid começou a falar com uma voz firme, mas emocionada. Exatamente 1 ano atrás, disse ele, olhando para a plateia. Eu era um homem de sucesso pelos padrões convencionais. Tinha muito dinheiro, poder nos negócios, todo o conforto material imaginável. Mas me faltava algo absolutamente essencial, um verdadeiro propósito. Num dia chuvoso e aleatório, vi uma jovem e seu filho pequeno parados na tempestade. Eu poderia ter continuado sem parar. Poderia ter desviado o olhar, como milhares de pessoas fazem todos os dias. Mas algo profundo me fez parar. Ele fez uma pausa dramática. Olhou diretamente para Amira, na plateia. Aquela mulher extraordinária me ensinou a lição mais valiosa da minha vida, que a verdadeira riqueza não está no que você acumula egoisticamente, mas no que você compartilha generosamente.
Ela me ensinou que um único ato de bondade genuína pode literalmente salvar vidas. Não apenas a vida de quem recebe, mas também a vida de quem doa. Nós dois salvamos um ao outro. A sala inteira irrompeu em aplausos prolongados e entusiasmados. As lágrimas de Amira escorriam livremente pelo rosto. Mateo, sem entender completamente o que estava acontecendo, aplaudiu entusiasticamente junto com todos os adultos. Após o evento, quando a multidão começou a se dispersar, Rashid caminhou direto até ela. "Como você está?", perguntou ele com um sorriso sincero. Amira o abraçou inesperadamente com força. "Estou realmente vivo e devo isso completamente a você." Rashid balançou a cabeça gentilmente. "Você não me deve nada. Você deve isso a si mesmo, a sua força. Eu só abri uma porta. Foi você quem corajosamente escolheu atravessá-la." Amira abriu um largo sorriso em meio a lágrimas de felicidade. "Então, muito obrigada por abrir aquela porta quando ninguém mais o faria." Os anos continuaram a passar inexoravelmente. Mateo cresceu saudável e forte. Tornou-se uma criança inteligente, curiosa e bondosa. Amira ascendeu merecidamente em sua função, tornando-se coordenadora geral de um dos principais programas da Mãos Abertas. Rashid continuou a expandir a organização com paixão. Abriu centros de ajuda em outras cidades. Ajudou diretamente milhares de pessoas. Sua vida tinha um sentido que o dinheiro nunca lhe dera. Num dia ensolarado, exatamente 10 anos após aquele encontro transformador na chuva, Rashid recebeu um convite especial pelo correio. Era a formatura de Mateo no ensino fundamental. Rashid compareceu com imenso orgulho paterno. Ele viu o menino que antes estava literalmente à beira da morte subir confiante ao palco para receber uma medalha de ouro por excelência acadêmica. Mateo, agora um confiante menino de 12 anos, pegou o microfone com naturalidade e disse em voz clara: "Quero dedicar esta conquista à minha mãe, que nunca desistiu, não importa o que acontecesse. E ao Sr. Rashid, que nos deu uma segunda chance quando ninguém mais o faria." Rashid sentiu um nó na garganta. Seus olhos lacrimejaram. Naquele exato momento, ele soube com absoluta certeza que a decisão impulsiva que tomara na chuva uma década antes fora a mais importante e significativa de toda a sua vida. Não por causa do dinheiro que doara à causa, não por causa dos elogios públicos que recebera, mas porque aprendera algo fundamental sobre a existência humana: que a vida de uma pessoa pode ser radicalmente transformada por um único ato consciente de compaixão genuína. E que, muitas vezes, de maneiras misteriosas, as pessoas que achamos que estamos salvando acabam nos salvando também. Porque Rashid não deu apenas a Amira e Mateo uma vida completamente nova. Deram a ele um propósito profundo que nenhum negócio multimilionário ou sucesso empreendedor jamais poderia oferecer. Deram sentido à sua existência. A verdadeira riqueza nunca é medida em contas bancárias recheadas ou propriedades luxuosas. Ela é medida em vidas transformadas para melhor, em sorrisos recuperados que se pensavam perdidos, em futuros construídos com esperança a partir das cinzas do passado, e no simples, mas poderoso, ato de ficar na chuva quando absolutamente todos os outros passam indiferentes. Se você chegou até aqui e esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias verdadeiramente inspiradoras.